O Brasil já tem uma tradição em planejamentos governamentais desde o Plano SALT no governo Dutra, passando pelo famoso Plano de Metas do JK e até pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento dos Militares na década de 70. Mas foi na Constituição de 88 que os planos se tornaram uma obrigação, pelo menos como a sua resolução de Ano Novo número 1, emagrecer. Na segunda quinzena de janeiro, você está super focada, indo para a academia e resistindo bravamente a todas as coxinhas e brigadeiros que aparecem na sua frente. Mas chega o carnaval e tem aquela parada estratégica para beber por uma semana. Quando chega na Páscoa, você não lembra mais nem o que quer dizer low carb. Para acabar com o efeito sanfona dos planejamentos governamentais, o Brasil resolveu tornar isso uma obrigação constitucional. É como se você estivesse participando daqueles programas e reality shows de perder peso, mas você não pode desistir. Funciona assim. O presidente tem que enviar o seu plano plurianual, que envolve o planejamento de todo o seu mandato, caso ele não seja impeachmentado, para o Congresso aprovar até dia 31 de agosto. Se o presidente ou presidenta não mandar, ele pode ser condenado por crime de responsabilidade. Sim, se pegarem seu áudio com grandes empresários ou seus amigos recebendo dinheiro de forma, no mínimo, suspeita, tá tudo bem. Mas manda o orçamento no dia 1º de setembro para você ver. A verdade é que no começo, ainda no governo Collor, os planos plurianuais eram exatamente como a sua resolução, uma mera formalidade. O plano do Fernando Henrique era focado em estabilizar a economia. Aquela primeira fase que seu Nutri fala para você insistir e se dedicar, que a dieta passará a ser um pouco mais fácil. Ele promete, mas isso nunca acontece. Fazer o quê? Bom, pelo menos comigo isso nunca aconteceu. Tudo bem. Enfim, para estabilizar a economia, nosso ex-presidente optou por uma grande reforma estatal, cujo lema parecia ser política monetária rainha, o resto, nadinha. O plano, coordenado por nosso ex-ministro das Relações Exteriores e então ministro do Planejamento, José Serra, foi elaborado sob o pensamento liberal, tentando promover uma maior abertura comercial, chamando o setor privado para participar ativamente do processo. As famosas desestatizações, e com vistas a construir um Estado moderno e eficiente. Algumas coisas não deram muito certo, como é de se esperar. As eficientes empresas privadas foram em grande parte responsáveis pelo nosso apagão energético no início dos anos 2000. Talvez vocês não se lembrem, mas a sensação é a mesma daquela dieta que você pega na internet, que a base é assim. Você morre de fome o dia inteiro e você come um pedacinho de queijo antes de desmaiar. Só que dessa vez eles esqueceram de comer o queijo e apagaram. Mas calma! O plano era muito maior que só as privatizações, creia se você quiser. Ele era dividido em 3 linhas estratégicas: a construção de um Estado moderno e eficiente, redução dos desequilíbrios espaciais e sociais e, por último, inserção competitiva e modernização produtiva. Para isso, cada linha estratégica tinha um conjunto de diretrizes que, no total, resultavam em 23. Eles só esqueceram mesmo que o Itamaraty existe e não colocou nenhum papel especificamente relacionado à política externa. É que nem a gente esquecendo de beber água porque tá com preguiça de levantar e de repente acorda com aquela baita dor nos rins. Nunca mais esqueceremos de beber água desde então, não é mesmo? E o rim começou a reclamar. Aliás, a política externa não foi exatamente negligenciada. Eles só não colocaram no papel. Mas na prática ela estava presente e tinha na abertura comercial e econômica a principal missão do governo FHC, mas numa inserção meio improvisada, nada madura. Mas há quem defenda que não era mesmo hora de se impor no campo internacional. Para Soares de Lima, o momento era de restaurar a confiabilidade e credibilidade internacionais, o que só poderia ser feito se a política e a economia interna estivessem em ordem. Assim, a política externa do primeiro governo do FHC acabou por ter um perfil moderado, tentando se ajustar ao contexto internacional numa soberania compartilhada que Gelson da Fonseca Júnior chama de desenvolvimento pela aceitação. Em outras palavras, FHC seguiu a cartilha internacional direitinho, fez todas as reformas liberalizantes no consenso de Washington, mas mesmo assim foi atingido pela crise dos anos 90 e o desenvolvimento e crescimento econômico foram medíocres. Agora pensa na frustração.
Era como se você tivesse conseguido finalmente seguir tudo que o nutricionista fala para você fazer. Direitinho, num esforço pessoal nunca antes visto, para quando você chega na consulta, descobrir que perdeu 1 quilo de músculo. Na verdade, o plano não era tão ruim assim. Seu principal ponto, a estabilidade monetária, era consistente. O equivocado foi a opção pela subserviência às diretrizes hegemônicas que, depois que caiu a ficha do FHC, na realidade se mostravam uma globalização assimétrica. E foi com esse diagnóstico que ele iniciou tanto o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, quanto o seu novo plano plurianual que estaria em voga de 2000 a 2003. O plano, além de novo, estava turbinado. De alguma forma, o frango e a batata doce estavam fazendo efeito. Em vez de 3, ele apresentava 6 grandes diretrizes desdobradas em 28 objetivos de governo. A estabilidade econômica ainda estava em pauta. Claro, a gente estava acabando de sair de uma crise. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social e consolidar a democracia e os direitos humanos eram as suas diretrizes iniciais. E dessa vez, o papel da política externa estava expresso e era ambicioso: atingir 100 bilhões de dólares de exportação até 2002 e fortalecer a participação de país nas relações econômicas mundiais. A OMC tinha um lugar especial para o Brasil, mas houve foco também no desenvolvimento de uma cultura exportadora no empresariado nacional. Mesmo assim, o Brasil fechou 2002 com um baita de um MM. Sim, pouco mais de 60 bilhões de exportação, não atingiu nem MS. Uma pena. 3 anos depois, a gente bateu a meta. Pena que o FHC não tivesse mais no governo para ver isso, não é mesmo? Fora a meta de exportação, o plano ainda falava sobre a importância do respeito e credibilidade internacional para alcançarmos os nossos objetivos. Mas dessa vez, sem essa de baixar a cabeça para qualquer potência, o Brasil passou a defender sua participação nas discussões da nova ordem econômica mundial. Nessa época, o Brasil já tinha elegido a América do Sul como sua principal plataforma, em vez da América Latina ou do próprio Mercosul. Depois da desvalorização do real em 99 ficou meio difícil, não é mesmo? Além disso, uma aproximação da União Europeia e uma maior inserção de produtos brasileiros no mercado norte-americano também estavam nos planos. Por fim, para não cometer o mesmo erro do plano anterior e tentar se proteger das crises internacionais, o Brasil passou a focar nos mecanismos multilaterais. Dessa forma, ficou claro que uma política externa autônoma era essencial para concretizar os objetivos internacionais necessários ao desenvolvimento brasileiro. É tipo aquela lição de moral que a sua nutricionista te dá a cada consulta de acompanhamento. Eu quero te ajudar, mas você precisa se ajudar também. Assim, a gente chega no governo Lula. A diferença, pelo menos no primeiro momento, já começou na formulação. O petista queria fazer um plano com o envolvimento direto da sociedade. Além de representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, mais de 2.000 entidades estavam representadas nas assembleias para definir os desafios centrais do governo pelos próximos anos. O resultado foi um plano com 3 grandes áreas: social, econômica e institucional, que se desdobravam em 30 desafios e tinham uma estratégia de longo prazo de promoção de um mercado de consumo de massa. No que tange à política internacional, um ponto importante era a redução da vulnerabilidade externa. Para isso, houve um esforço concentrado em aumentar as exportações e diversificar a pauta exportadora brasileira, mas sem metas. Além disso, o investimento em tecnologia, ciência e inovação se tornava essencial para aumentar a competitividade do Brasil e, consequentemente, aumentar o consumo de massa. A chave do plano era a transferência dos ganhos de produtividade da economia para o rendimento das famílias trabalhadoras, o que, em última instância, resultaria na expansão do mercado interno. Mas nem tudo eram flores. Houve um erro de cálculo aí. Eles achavam que o consumo das famílias seria voltado para o consumo dos produtos domésticos e que isso não impactaria as importações. Mas a realidade é que houve aumento de consumo de produtos importados sim, como os eletrônicos, que subiu de 31,8% para 66,3%,
Sim, mais do que dobrou. É como se fosse aquele bis que você fala, eu vou comer só um, isso nem vai dar problema no meu peso no final da semana. Mas aí você come a caixa inteira, os 20, aí chega lá para pesar, a sua nutricionista vai dizer, Mas, ao contrário das nossas dietas, os resultados ainda foram positivos. Ou seja, o plano estava dando tão certo que em 2008 o Brasil virou credor internacional e recebeu o título de grau de investimento pela Standard & Poor's. Eu não sei vocês, mas eu nunca cheguei nesse nível de sucesso na minha dieta. Eu acho que nesse ponto eu já estaria me sentindo a própria Bela Falcone e talvez até faria um Instagram fitness. E foi quase isso que a política externa do Lula, conduzida pelo Celso Amorim, que autodenominou sua diplomacia como ativa e altiva, fez, tendo nas relações Sul-Sul seu enfoque. Isso, unido à noção da necessidade de um multilateralismo, se transcreveu na aproximação tanto regional, como já vinha acontecendo no governo FHC com a América do Sul, culminando na Unasul, como com outros países do hemisfério, como países da África e os países árabes. No Mercosul, o objetivo era ir além da integração comercial, indo em encontro à integração social e cultural. Além disso, a pauta da reforma da governança global já começava a surgir no horizonte. Mas os planos eram de longo prazo e um novo mandato foi necessário. Dessa vez, os programas de aceleração do crescimento, os famosos PAC, figuravam centralmente no plano plurianual do governo petista com fortes investimentos em infraestrutura, ao lado do menos famoso PDE, Plano de Desenvolvimento de Educação. Mas a questão do consumo de massa permanecia. É aquele negócio. Um mês é frango com batata doce, no outro mês é mandioquinha com patinho, mas a base é a mesma. No aspecto internacional, a integração regional tornou-se mais estratégica. Era preciso preparar a região, através de investimento em técnicas e na diminuição de distância para a integração, como consta na iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana. Já a pauta da governança global se intensifica e o Brasil começa a levantar a bandeira ativamente pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pleiteando um assento permanente. A articulação brasileira foi tão bombástica que rendeu até o G4, que o Japão já saiu, mas tudo bem. Mas a estrela mesmo foi o biocombustível. Sim, o biocombustível era o whey protein do plano plurianual no segundo governo Lula. E como o whey protein sempre vem acompanhado de uns BCAA e um ômega 3, o desenvolvimento sustentável foi trazido à luz em meio às discussões sobre a enorme dependência mundial energética do petróleo. Disso tudo, a gente pode concluir que talvez a nossa nutricionista esteja realmente certa. Um pouco de esforço e muitos ajustes no meio do caminho podem nos levar ao sonhado six-pack. No caso, fica evidente que não há muitas rupturas entre o governo FHC e Lula, mas também não existe uma continuidade automática, e especialmente que a política externa extrapola o Itamaraty e deve ser incluída na formulação de política pública como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento nacional. Eu sou a Bruna Passos e falei sobre o texto Política Externa Planejada, os planos plurianuais e a ação internacional do Brasil, de Cardoso a Lula, de Antônio Carlos Lessa, vulgo professor, Leandro Freitas Couto e Rogério de Souza Farias.